Então, pessoal, como destacado, nos interessa investigar as mediações do riso, os legissignos risíveis, né? Legissigno é um signo que é uma lei, né? Ou seja, que é fundamentado por uma determinada fórmula que deve resolver um determinado problema em determinadas circunstâncias, né? Então, dentro do signo tem um diagrama, né? Que vai funcionando ali, que vai relacionando os seus termos para resolver determinado problema, né? Então, quando você vai pesquisar algo do ponto de vista semiótico, você tem que investigar a cultura semiótica desses legissignos, né? No caso do humor, você tem que investigar, por exemplo, que fórmulas do riso são essas, né? Então, você vai analisar a história do riso de modo a você conseguir extrair essas várias fórmulas, né? No caso da pintura, como vocês estão fazendo, né? Então, investigar, por exemplo, na cultura modernista, né? As influências ali do expressionismo, do impressionismo, do surrealismo, do cubismo, né? E como isso vai ser capturado, né, no modernismo brasileiro, mesclado, né? Então, é importante conhecer então essa cultura semiótica do riso, né? Esse repertório de fórmulas, né, disponíveis para os humoristas, de modo que eles vão pegar essas fórmulas, mesclar, bricolar de uma determinada forma para alcançar seus propósitos éticos e estéticos, né? E aí então a gente sai da cultura semiótica para uma pequena estética, né? Para usar um termo do Max Benz, né? Entendendo essa pequena estética como fórmulas que devem ser compreendidas num nível menor de generalização específico de um artista, por exemplo, uma pequena estética do Van Gogh, né, como esses legissignos que caracterizariam o modo como o Van Gogh cria, né? Humberto Eco vai chamar isso dos idioletos, né? São essas pequenas estéticas aí que são compostas, segundo Max Benz, a partir do que ele chama de majoração sígnica, né? O que é uma majoração sígnica? É exatamente, nesse caso que a gente está discutindo, conexões de signos diferentes para formar signos mais complexos, né? Então, a ideia de que nós mesclamos essas fórmulas, nós bricolamos essas fórmulas, né? Nós juntamos fórmulas diferentes para resolver nossos problemas éticos e estéticos, né? Então, no caso do humorista, no modo como ele, diante de um determinado objeto que ele quer tornar risível, né, ele vai lançar a mão de determinadas fórmulas para tornar esse objeto risível, né? Essas fórmulas podem estar tanto dentro da cultura do humor, como ser fórmulas de outros ambientes, né? Então, nesse sentido que ele vai criando, né, suas pequenas estéticas, né, seus idioletos, né, suas linguagens singulares, né? Então é isso. Então, para a gente então investigar do ponto de vista semiótico, a gente deve pesquisar a cultura semiótica de um determinado sistema de signo que a gente está analisando. Depois de analisar essa cultura, você vai analisar então como um artista específico vai combinando essas regras de modos singulares, né? Como perceber isso? Ora, a partir de regularidades que você pode encontrar nas obras do artista. Isso porque essas regularidades indicam leis, né? E é exatamente a partir dessas leis da identificação dessas leis que você vai fazer a pesquisa. Então, beleza, pessoal. A gente distinguiu aí regularidades, né? Depois de distinguir esses aspectos ou esses predicados, né, que se repetem, né, que estariam conectados com determinada lei, nos cabe agora o aspecto, né, sair desse aspecto fenomenológico de mera descrição das aparências para o aspecto propriamente semiótico, ou seja, a gente vai elaborar hipóteses que expliquem, né, essas regularidades, ou funcionamento dessas regularidades, né? Conjecturar, portanto, que leis são essas
que devem produzir esses determinados efeitos, né? Ou seja, essas piadas, a lógica dessas piadas, né? Então, o que o Peirce fala, né, inclusive ele diz que essa é uma das dádivas da matemática, que é exatamente criar conjuntos, né? Ou seja, ir distinguindo as regularidades. Como é que eu distingo as regularidades? Né? Primeiro, identificando o modo como os predicados estão relacionados, né? O modo como eles são mesclados, né? E segundo, conectar com um determinado conceito. Isso porque quando é que um hábito age? Em determinado contexto, uma determinada fórmula deveria resolver esse problema, né? Então, é uma questão de expectativa, mas que pode ser observado, né, na empiria a partir das réplicas, né, que são a atualização de determinadas leis, né? Então, distinguir as regularidades, né? Ou seja, essas regularidades poderiam estar conectadas com esse complexo de signos, né, de leis de signos. Essa outra regularidade é diferente dessa, então ela pode estar conectada com esse determinado esquema de signos, né? Então isso a gente pode perceber nos pintores, né? A gente mostrou aí como, por exemplo, em Portinari, a gente conseguiu identificar aí três lógicas diferentes, né, de mediação desses signos, de combinação desse signo, né, seja na época das pinturas sobre as fazendas de café, depois na fase dele dos retirantes, né, depois na fase dele relacionado à infância dele, né. Então a gente mostrou, discutiu como a gente consegue observar, né, consegue inferir leis diferentes a partir, né, de regularidades diferentes, né? Então esse é um aspecto. Então, circunscrevendo então esse conjunto que você vai analisar, então no caso do Porta dos Fundos aqui, eu consegui distinguir alguns conjuntos, ou seja, lógicas diferentes de inventar piadas, né? E uma dessas eu separei para fazer essa análise, né, no artigo, né? Então, eu identifiquei a regularidade e a partir da observação dessas regularidades, eu tenho que fazer uma suposição, né, de como esse signo funciona, ou seja, como essa mediação, como o processo se dá, né? Qual é a lógica de transformação de um objeto convencional em objeto risível? Que tipo de lógicas eles bricolaram para fazer esse processo, né? Então, eu elaborei essa hipótese e depois de elaborar essa hipótese, né, eu tenho que voltar, né, para a empiria para ver se de fato eu consigo encontrar se é plausível essa hipótese, né? Ou seja, se em vários exemplos, né, em várias piadas, eu consigo identificar esse legissigno, né, agindo, né, como se cada piada fosse uma réplica, uma atualização desse legissigno, né? Então, é por isso que eu gosto de destacar, não entender a lógica crítica e a retórica especulativa do Peirce, né, como elementos estanques, né? Hipótese, problema, dedução, indução, né? Na verdade, esses modos de raciocínio, eles vão se revezando, né, em determinados momentos para até coexistir, né? Mas essa ideia de você estar sempre observando, conjecturando, voltando para observar, vendo se faz sentido essas suas hipóteses, né, mudando as hipóteses, né? Então, a ideia é que seja um fluxo, né, um fluxo contínuo de avaliação e crítica, né? Por isso que o segundo ramo da semiótica é a lógica crítica, né? Para quem ainda não viu, a gente tem uma aula aqui em cima sobre esses três modos de raciocínio, né? Então vamos para o próximo passo. Então, pessoal, a gente identificou, né, um suposto legissigno risível, conjecturou sobre uma possível lógica de majoração de legissignos, ou seja, de combinação de fórmulas, de modo que determinadas piadas poderiam ser entendidas como réplicas dessa majoração de signo.
E nesse sentido, então, a gente conseguiu, como diz o Pussy, criar um determinado conjunto. Vamos então para o outro passo, que é a análise propriamente semiótica desse processo, né? O detalhamento diagramático do modo como um determinado signo transforma o objeto em risível, né? Pega esse objeto dinâmico e torna ele risível, né? Nós poderíamos ter uma análise a partir de um legissigno icônico, né? Priorizando o modo como as fórmulas capturam as qualidades e as mesclam de determinadas formas, como fizemos análise em um outro artigo que eu vou deixar aqui também, na análise do Tiririca, né, que tem muito essa estética da expressão, né, do riso, né, ou seja, é engraçado o modo como ele combina os signos na própria expressão e não o que ele diz. Depois você pode ter legissignos indiciais que tornam determinados contextos engraçados, como é o caso, sobretudo, das comédias stand-up. Nós fizemos uma análise também do Whindersson Nunes, que eu vou deixar o link aqui embaixo também. E nesse artigo específico, nós vamos detalhar, ou vamos analisar, os legissignos simbólicos. Ou seja, como um argumento é tornado risível, né? Então, o que você vai tornar engraçado é o próprio argumento, né? É uma própria fórmula, né? Então, vamos ver então como o Porta dos Fundos faz isso no sketch O Ensino.